Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz nessa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque o Senhor tem se mostrado fiel. E agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança de estar trazendo a poderosa palavra. E ao pastor Samuel também, a qual me concedeu e permitiu eu estar aqui nessa noite. Irmãos, Deus já tem falado no nosso meio e vai continuar falando. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cara. Ele é o homem. E eu gosto muito de Cristo porque foi Ele que me libertou, Ele que me salvou, me trouxe para estar na casa dele. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Quantos já acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. A igreja pode se sentar, as palmas louvam ao Senhor. O apóstolo Paulo, muito bem instruído, ele diz que aprove Deus escolher ele pela sua graça desde o ventre. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio nessa terra, ele veio para desfazer as obras do diabo. E o período que ele teve nessa terra, ele fez apóstolos. Ele levantou muitos nessa face da terra. Ele levantou Pedro, levantou Tiago, levantou também o apóstolo Paulo, levantou João. E não é difícil de falar do apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, porque o apóstolo Paulo está na sua primeira viagem missionária. O homem que antes disso tudo acontecer, que oprimia o povo de Deus, perseguia. E do nada o poder de Cristo foi manifesto na vida dele. E ele passa a ser um vaso na mão do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chega numa das sinagogas de Antioquia. A palavra vai dizer que ele chega ali e os varões, os príncipes olham para ele e falam: varões, se tem alguma palavra de consolação, falai. E o apóstolo Paulo, na mesma hora, ele levanta. Ele faz um sinal com a mão para todo ficar em silêncio. Ele traz uma introdução acerca do Antigo Testamento. Porque os judeus naquela época, quando o Cristo veio sobre a terra, não recebeu a Jesus Cristo. Imagine o Senhor olhando para aquele povo e vendo que o Senhor veio, desceu do céu para libertar, para salvar. Jesus Cristo vê dentro do coração deles que eles não queriam receber. E o apóstolo Paulo, para poder ganhar ali os judeus ali em Antioquia, a Bíblia vai dizer que ele vai trazer uma introdução. E não tem como ele trazer uma introdução se ele não falar acerca de Davi. Por que Deus escolheu Davi? Deus ele tem algo tanto tremendo que eu não consigo entender. É que Deus ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os melhores. Ele escolhe os verdadeiros. Aleluia! É por isso que quando a Bíblia vai dizer que o critério de Deus não é escolher os melhores, mas sim os verdadeiros. Porque é os verdadeiros que faz a Bíblia diz que o Senhor olha lá de cima e vê aquele menino cuidando das ovelhas no pasto, excluído pelo pai, excluído pelos irmãos, mas estava ali cuidando. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, mas o Senhor tirou ele das ovelhas malhadas e disse: eu te coloquei, eu te chamei, tirei das ovelhas malhadas e te fiz chefe sobre o meu povo. E peguei o teu nome e fiz como um dos grandes da terra. É por isso, é isso que os
Jesus ele faz. Ele pega aquele que ninguém dá nada, aquele que está excluído, aquele que é rejeitado pela família, pela sociedade. Mas Jesus resolve pegar e levantar tremendamente nessa terra. É assim que aconteceu com Davi. Aí ele fala, retirou a Saul. Por quê? Por causa da desobediência. Samuel fala, espera 7 dias até o sacrifício. E ele não sabia esperar. A Bíblia vai dizer que ele sacrificou. Eu sacrifiquei. Aí Samuel, na mesma hora, tomado por Deus, diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque todo sacrifício sem obediência, sem Deus mandar, não adianta nada nos olhos de Deus. Agora todo sacrifício, toda obediência já é um sacrifício. A Bíblia vai dizer agora que retirou ele e colocou aquele menino. Aí ele fala, Samuel, não olha para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê acerca do que está de fora, mas eu olho para dentro do coração. O Senhor Jesus Cristo, ele, para olhar para uma pessoa, ele não olha para a aparência, ele olha acerca do que está dentro. É por isso que ele sai do trono, porque o coração revela quem ele é. O nosso coração revelamos quem somos. Aí por isso que muitas das vezes vem uma dificuldade, vem uma batalha. Aí por isso que muitas das vezes vem, eita glória, é permissão de Deus, porque Deus quer saber o que tem no nosso coração. E eu aprendo algo bastante valioso, é que o meu Senhor Jesus Cristo, quando Ele me chamou pela sua palavra, Ele não me olhou pela minha aparência, Ele disse, vem, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele. Irmãos, eu era tráfico de droga. Eu era um menino de 12 anos, não era para estar ali naquele ambiente. Mas o Senhor disse, uma certa feita eu falei assim, mas Deus, Senhor, eu saio daqui, eu saio disso, largo isso tudo. Se o Senhor me mostrar o caminho, eu quero saber o caminho, Deus. Eu comecei a chorar, falar com Deus, eu não aguentava mais. E eu comecei a ter um atemorizamento. Eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo que eu estava fazendo, eu ia morrer. Até que um dia eu falei, Deus, se tu me livrar, tu me mostra o caminho e me coloca numa igreja espiritual. E Deus me colocou na Getsemane de Bom Sucesso. Aleluia. Porque se não fosse aquelas portas, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse aquele lugar, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse aquelas portas, eu não estaria aqui hoje. Irmão, o Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta. E tem milagre para tua casa, tem milagre para tua família. Ele está aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá está dizendo para mim, para você, eu vou te levantar e vou te fazer assentar entre os príncipes. A unção que te dá autoridade, a unção que te dá os mistérios, a unção que faz a diferença sobre a sua vida. Deus, Ele te achou lá no lamaçal, Deus te achou lá fora e me achou e trouxe para a presença dEle. Ele disse, esse aí vai fazer toda a minha vontade. Quando Deus tem um propósito, Deus não quer saber de aparência não. Uma certa feita, Jesus, quando Ele veio, Ele disse assim, vós me buscais, não pelos sinais, mas pelo pão que saciaste. Aí Ele diz, não trabalhei pela comida que perece, mas pela comida que permanece, que o Filho de Deus vos dará. Jesus, Ele está nos ensinando que o reino do céu não se consiste naquilo que se possui. Aí ele disse assim, como é que a gente vai fazer, executar toda a obra de Deus? Jesus fala para ele, esta é a obra de Deus, que criaste, eu sou filho dele. Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina, não se preocupeis com o dia de amanhã, mas Ele diz, buscai o reino dos céus,
que as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando você busca o reino dos céus, irmão, é mistério. Quando você tira um período de oração, quando você jejua, quando você ora, quando você sobe os montes, quando você, glória, decide entregar a sua vida para Deus, é mistério. Deus te dá ciência, Deus te dá sabedoria, Deus te dá a visão ampliada, Deus também te dá autoridade. Aonde você chegar, o nome dele tem que ser glorificado. Aonde você passar, você tem que deixar a marca do Evangelho. Eita glória, quando ele me chama, eita glória, ele me chama para uma obra muito grande. Irmão, é por isso que você vê na palavra, aonde o apóstolo chegava, aonde o apóstolo Paulo chegava, o apóstolo Pedro chegava, eita glória, os paralíticos andavam, no nome de Jesus tinha que acontecer, porque ele tinha vida com Deus, tinha vida em cima do altar, tinha vida com um propósito. Ele sabia, não quero nada desse mundo, não quero bem material, eu quero as coisas do céu, porque as coisas do céu permanecem para todo sempre. Aquilo que Deus te dá, o diabo não pega, não toca. Aquilo que Deus te dá, eita, agora o diabo não tem que tomar. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão não vai ter fome, não vai ter sede, eita glória, mas vai ver a vida. E Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, continua tu nesse mistério, continua tu na casa dele, porque ele vai fazer proeza através de você. Eita glória, eu vou começar, eu vou liberar uma palavra para você. Aquilo que está em treva na tua casa, na tua família, eita glória, no poder da palavra, Jesus Cristo vai libertar. Porque o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, ele faz o inabalável, ele faz o extraordinário, porque a sua palavra mesmo diz, olho como chama de fogo. Ele é aquele que acalmou o mar, ele é aquele que andou na fornalha de fogo, ele é aquele que tem toda a autoridade. Deus forte, Deus consolador, príncipe da paz, ele é aquele que veio, glória, veio na terra e ressuscitou no terceiro dia, e ele estará aqui nessa noite. Se você crê nessa noite, eita glória, Deus fará maravilha no teu meio. Se você crê através da palavra, Deus vai entrar com providência no que você tem pedido a Ele. Só basta crer. E Jesus está dizendo aqui neste lugar, eu vou te levantar, e você vai ser sal dessa terra e luz do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a palavra diz, tendo primeiramente João, vida dele pregado em todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Perdão, a Bíblia diz, contudo, Davi veio da descendência, Jesus veio da descendência de Davi. Aí Paulo começa a pregar com autoridade dizendo, rapaz, o que vocês estão fazendo aí está errado, porque vocês não creem que ele é o Filho de Deus. Ele veio na terra, fez maravilha, fez milagre, pregou, curou paralítico, fez, glória, paralítico andar, surdo enxergar, mudo ouvir. Ele veio na terra fazendo um montão de maravilha, e vocês não creem nesse Deus? É por isso que a humanidade está do jeito que está, porque se desse crédito, vinha para a presença dele. E eu, quando estava lá, eu vi meus amigos morrerem, minhas parentelas, meus amigos morrerem, amigos chegados, amigos que disse assim, minha mãe vai me ajudar. Olha como é que o jovem fala, o jovem é que minha mãe vai me ajudar. Eu vou sair disso porque eu estou cansado, porque eu não quero morrer. Esse jovem falou isso, ele tinha 25 anos, ele falou isso, passou um dia, o diabo veio e matou. Porque é isso que Satanás faz. Ele leva muitos para o inferno, ele pega muitos fora. Eita glória, apresenta uma mentira, ou glória, um prazer mentiroso, dizendo assim, vai rapaz, faz mesmo. Aí ele pega o jovem, bota lá naquele meio lá. Aí ele pega, ou glória, o marido, vai para a cachaça, ser consumida. Ele é um motivo de eu não estar no inferno, ele é um motivo de eu estar aqui nessa noite. E ele está dizendo nessa noite, eita glória, o Espírito e a esposa diz, venha quem tem sede, venha quem tem ouve,
Beba da água da vida de graça, porque é isso que Jesus faz. Ele te dá do manancial, Ele te dá um evangelho santo, Ele te dá um pão vivo, Ele te dá uma glória, aquilo que Satanás não pode dar para a sua humanidade. O homem bebe, fuma, cheira, mata, rouba, faz uma porção de coisa errada, e quando vai para casa vai vazio. Mas aquele que come de Jesus, oh glória, não passa fome, não passa fome. Aquele que come de Deus, do pão da palavra dele, não passa fome. Eu nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: eu vou fazer algo sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu vou fazer algo através de você. Deus, Ele me levanta com a intenção de levantar alguém lá fora, e Deus está te levantando nessa noite. Jesus Cristo está dizendo: as portas dos céus estão abertas, e já está descendo um anjo a teu favor. Eita, a macumbaria está caindo por terra, o laço de morte está sendo amarrado, o capeta está batendo em retirada, Satanás está sendo queimado, porque a autoridade chegou, a autoridade está aqui, e Jesus está dizendo: fica firme, eita glória, que eu sou contigo até as consumações do século. Assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus.